Oi, bom dia. Aqui é a professora Adriele de Ciências. Hoje daremos continuidade ao assunto da aula passada, que é reprodução. Sabemos que a reprodução é importante para a perpetuação da espécie e que é através da transmissão de caracteres genéticos que isso é possível. Vimos que existem dois tipos de reprodução, que são a reprodução assexuada, onde não há presença de gametas, e a reprodução sexuada, onde há participação de gametas masculino e feminino e ocorre a fecundação, que é o encontro desses gametas. Vimos também que na reprodução assexuada há alguns tipos como a cisparidade, ou a divisão binária, ou a bipartição, o que ocorre é que o material genético é duplicado para que ambas as células filhas tenham a mesma quantidade de material genético das células que deu origem a elas. Vimos também brotamento ou gemulação, que é o aumento do número de células em uma determinada região, levando à formação de brotos, que podem se manter presos ou se soltar do corpo principal. Vimos também a fragmentação, que é partes da estrutura de um ser vivo que podem ser desmembradas e gerar novos indivíduos. A esporulação, a fragmentação passando. A esporulação, que acontece quando células especiais, que são os esporos, são liberados de um progenitor. Caso esses esporos encontrem condições favoráveis, eles germinam e dão origem a novos indivíduos. Dando continuidade, agora vamos falar relembrando um pouco da reprodução sexuada, que é a reprodução onde existe a fecundação e pode ser interna ou externa. Na fecundação interna, a mesma ocorre no interior do corpo da fêmea. Como eu tinha comentado, é a fecundação que ocorre nos mamíferos, né? Ocorre em nós. E já a fecundação externa ocorre fora do corpo da fêmea. Isso ocorre muito com os anfíbios e peixes. E vimos também que na reprodução sexuada existe a fecundação cruzada. Um exemplo são as minhocas, que são seres hermafroditas. Como cada uma possui os dois tipos de aparelho reprodutor, que é tanto feminino como masculino, a fecundação ocorre em ambos os animais, tá? Vamos dar continuidade falando dos casos especiais de reprodução. Temos o primeiro exemplo, que é a partenogênese. Esse tipo de reprodução é um caso específico de reprodução assexuada, no qual o óvulo é capaz de gerar um novo indivíduo sem ao menos ter sido fecundado por um espermatozoide. O exemplo principal da partenogênese é o exemplo da abelha rainha, que caso tenha os seus óvulos fecundados por um espermatozoide proveniente do zangão, o embrião dará origem a abelhas operárias ou uma nova abelha rainha. E caso esses óvulos não sejam fecundados, eles darão origem a zangões. Outro caso especial é a neotenia. O que é a neotenia? É um tipo de reprodução que acontece em indivíduos que permanecem com suas características larvais, mas desenvolve a capacidade de produzir gametas fertilizáveis, que é o exemplo da larva da salamandra, que é esse bichinho embaixo rosa. Ela ainda tem aparência ainda de ser uma larva, né? De ser como se fosse um indivíduo ainda para desenvolvimento, só que ele já está desenvolvido e ele produz os gametas para ser fertilizado. O outro tipo de casos especiais de reprodução é a metagênese. O que é a metagênese? Consiste em um ciclo reprodutivo no qual alternam reprodução assexuada e sexuada, que é denominada alternância de gerações.
Os exemplos são os quinidários, que é esse exemplo que a gente está vendo, que são as medusas, e os vegetais sem sementes também acontece muito isso, são as gimnospermas. Esse tipo de reprodução acontece na forma de esporo, né? Que o pólipo ele lança o esporo, aqui ó, dá pra ver direitinho. Tem essa fase, a fase medusoide, que é a fase sexuada, onde precisa de um macho e uma fêmea para se reproduzir. A fecundação interna gera o zigoto, aqui há o crescimento e forma o pólipo. E quando eles estão nessa forma de pólipo, outro esporo é lançado e assim segue a reprodução desse tipo de animal. Outro tipo de reprodução de casos especiais é a conjugação, que consiste na troca de material genético, no caso DNA, de um doador para um receptor, por contato direto entre os organismos. Os exemplos são as bactérias, né? Tanto entre a mesma espécie ou então entre espécies diferentes, isso acontece em protozoários e algumas algas filamentosas, que nada mais é do que, aqui está a bactéria doadora, aqui está a receptora. Aqui eles formam essa ponte de citoplasmática, que é o citoplasma dela que se distende até encostar na outra. Elas se encostam literalmente e o material genético de uma é passado para a outra. Olha aqui. Essa é a conjugação. Tá? O outro caso é a poliembrionia. Isso nós conhecemos bastante porque acontece muito com os mamíferos, né, e com os seres humanos mesmo. Ocorre quando o embrião, originado da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, dá origem a indivíduos praticamente idênticos e do mesmo sexo. O que acontece é apenas um embrião, né, gerando dois ou mais seres do mesmo sexo. No caso, são considerados os gêmeos, são chamados de gêmeos idênticos ou então gêmeos univitelinos. Esse é um exemplo também de reprodução e eles encontram-se nos casos especiais. E o outro tipo é a poliovulação, que é diferente da poliembrionia. Por quê? Diferente porque, nesse caso, a fêmea é capaz de liberar mais de um óvulo no período da ovulação. E esses óvulos diferentes são fecundados por mais de um espermatozoide, gerando gêmeos fraternos ou bivitelinos. São gêmeos que podem ser do mesmo sexo, mas geralmente não são do mesmo sexo. E eles são gerados de óvulos diferentes, espermatozoides diferentes e tudo mais. Ok? Eu estou disponível até o final da aula, como você sabe, tá? Para tirar as dúvidas, eu vou passar os exercícios no grupo para você, tá bom?